E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida muito interessante da Judith Polgar enfrentando um campeão mundial, Veselin Topalov, e nessa partida ela escolhe jogar uma das aberturas preferidas que ela empregou ao longo da sua carreira, o Gambito do Rei. Vem peão em E4 por parte da Judith, peão em E5 por parte do Topalov, e a Judith Polgar já joga peão na casa de F4, o Gambito do Rei, que o Lichess já está considerando aqui uma imprecisão. Deixa eu tirar esse pecado contra o xadrez aqui que o Lichess está fazendo, né? O Gambito do Rei, é claro, é raramente empregado no mais alto nível do jogo de xadrez, uma vez que ele é considerado por alguns jogadores, como por exemplo pelo Bob Fischer, um gambito refutado, mas nós sabemos que ele é extremamente perigoso e tático. O Topalov, é claro, aceita o gambito, E por F4, já que diferente do gambito da dama, contra o gambito do rei, a maneira mais correta de você jogar vai ser aceitando o gambito, e aqui, normalmente, você jogaria cavalo em F3, essa é a linha principal, porque você quer lidar com a ameaça do dama na casa de H4 cheque. No entanto, a Judith Polgar vai para a linha mais agressiva, ela joga bispo C4, priorizando, claro, o desenvolvimento rápido. Não tá nem aí se o dama cheque vier, porque o objetivo é desenvolver as peças o mais rápido possível, e o dama em H4, basicamente o argumento que a Judith Polgar tá fazendo aqui, é que a dama vai ficar mal posicionada e só vai ajudar o jogador de brancas a desenvolver rapidamente, já que cavalo em F3 vai vir com tempo na dama. Então, o Veselin Topalov vai jogar uma das defesas mais corretas, né? Quando você tem mais material do que o seu adversário, uma das maneiras de você jogar é devolvendo esse material para você também conseguir desenvolver rapidamente. Então, D5 é jogado por parte das pretas, que é a variante Bledov, né? E na verdade é uma das maneiras mais corretas de você jogar. Ao entregar esse peão de volta, você basicamente está argumentando: se tomar de peão, o bispo não está mais vendo a casa de F7, que é uma casa que naturalmente é alvo de táticas, porque o peão de F ele é mais ou menos fraco, né? Porque é um peão que está defendido só pelo rei. E se você tomar de bispo, eu vou jogar cavalo em F6 e eu vou já ameaçar logo capturar o par de bispos enquanto eu desenvolvo. Ao mesmo tempo, o peão em D5 também libera o rápido desenvolvimento do bispo de casas claras, que mesmo que não saia da casa inicial, agora tem um grande escopo ao longo dessa diagonal. Aqui dá para tomar de bispo, dá para tomar de peão, só não dá para ignorar. Então a Judith Polgar decide tomar de peão e, como a gente comentou, tem o problema do bispo não estar mais mirando a casa de F7, no entanto o material agora está igual. Vem o dama em H4 cheque por parte do Topalov, rei na casa de F1 por parte da Judith Polgar, e o rei tá, curiosamente, bem mal posicionado na casa de F1, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem nenhum perigo imediato a esse rei. E nós veremos que, na verdade, o rei é uma peça que a Judith Polgar vai usar bastante nessa partida como uma peça de luta. Ela ganha caminhando o rei para o centro do tabuleiro e tomando uma das peças do Topalov, mas sem muitos spoilers da partida, né? Topalov segue agora com o bispo D6, desenvolvendo aqui o seu bispo e protegendo o peão de F4, na verdade, super protegendo o peão. E vem cavalo em F3 da Judith, né, desenvolvendo com tempo na dama, e agora a dama tem que se movimentar, portanto, dama na casa de H5, né, pressionando o peão de D e pressionando também o cavalo ao longo dessa diagonal, com uma ideia de potencialmente jogar bispo G4, pressionando ainda mais e ameaçando ganhar o peão. A Judith Polgar joga cavalo em C3, vem cavalo em E7 por parte do Topalov, preparando para fazer o roque, e curiosamente, na base de dados, tem aqui duas pessoas que jogam essa variante com uma certa frequência. São elas, Judith Polgar e Sofia Polgar, né? São as duas únicas pessoas, basicamente, que entram nessa variante no alto nível do xadrez. E aqui a Judith segue com a linha principal, peão na casa de D4, até então tudo que eles jogaram é teoria, e o Topalov opta por fazer o roque. E nessa posição acaba a teoria, né? Isso daqui já havia sido jogado antes e já jogaram cavalo em E4, já jogaram bispo em B3. No entanto, Judith Polgar opta por jogar rei na casa de F2 para poder envolver a torre no jogo. O argumento é claro, né, que o rei ele é uma peça de luta, por que não trazê-lo para o centro do tabuleiro, onde ele super protege o cavalo contra ameaças como o bispo G4, que ameaçariam ganhar um peão. E também, a ideia é que o rei não está tão exposto aqui, não tem nenhum cheque que o jogador de pretas possa jogar, a torre tem fácil envolvimento ao longo da coluna E,
mas a posição das pretas é uma posição bem confortável. Dá pra ver que o rei na casa de F2, você vai ter que justificar bastante a maneira que você tá jogando se você é as brancas, né? Vem cavalo em D7 por parte do Topalov com a ameaça de ganhar um peão. Como assim tá ameaçando ganhar um peão? Pois é, a ameaça aqui do Topalov é de jogar cavalo B6, dando um duplo no peão de D, que tá atacado no momento 2 vezes e defendido 2 vezes também. Então a gente vai adicionar um terceiro ataque a esse peão e ao mesmo tempo atacar o bispo que tá solto. E a Judith Polgar gambita o peão de D como é no espírito da abertura. Ela joga a torre em A1, priorizando o rápido desenvolvimento a tentar de alguma maneira organizar uma defesa para o peão, né? Vem cavalo B6 do Topalov, ameaçando o bispo e ganhando o peão. Bispo B3 e cavalo de E toma em D5, seguido por cavalo por, e aqui vem a justificativa desse gambito por parte da Judith Polgar. A ideia do jogador de brancas aqui, né, ou melhor, da jogadora de brancas nesse caso, é poder ocupar o centro do tabuleiro com tempo no cavalo. Vai jogar peão em C4 e depois vai tirar esse bispo do centro também, jogando peão na casa de C5. Então, C4 vem pelas brancas nessa posição. E o Topalov, na verdade, até que avalia bem a condição aqui da posição, né? Porque se ele joga, por exemplo, algo como cavalo B6, já vai levar o duplo. Se ele joga cavalo na casa de F6, o peão na casa de C5 vai vir chutando o bispo não tem a casa de E7, né? Porque a torre tá, nesse momento, brigando aqui ao longo da coluna E. Então, o Topalov decide, beleza, eu vou devolver o material para eu poder manter o meu bispo ativo ao longo dessa diagonal. Depois do C5 eu tenho casas para colocar o meu bispo. Ele joga cavalo em E3, devolvendo aqui o peão. Já é claro que o cavalo está sendo ameaçado 2 vezes e defendido somente uma. Mas a concessão que as brancas têm que fazer para poder tomar esse cavalo, claro, vai ser entregar o par de bispos e também vai ser liberar uma casa para esse bispo, que é a casa de F4. Vem, bispo toma cavalo, peão toma cheque e torre toma E3. E agora, quando o C5 for jogado, pelo menos o bispo tem a casa de F4 por parte da Judith Polgar. E o Topalov está numa posição confortável, onde apesar dele não ter mais o peão a mais, ele tem com toda certeza o rei mais seguro e ele tem também o par de bispos. Então a posição ela tá estrategicamente melhor para as pretas, apesar de que brancas têm momentaneamente melhor atividade de peça. Então, bispo em F5 joga o Topalov desenvolvendo, C5 chuta o bispo e bispo em F4 ameaça a torre e nessa posição a Judith Polgar infiltra a torre na sétima com torre na casa de E7. E como comentamos, é uma posição melhor para o jogador de preta, você pode avaliar como uma posição, de maneira geral, né, ganha para o jogador de pretas, o computador dá mais ou menos 1 ponto de vantagem. No entanto, a dificuldade de jogo aqui é grande, porque as brancas têm peças muito ativas. Se você prestar atenção, o bispo nessa diagonal, por exemplo, já te impede de contestar a torre na sétima. Você não pode jogar um lance como torre de A em E8, que seria um lance normal para você jogar, por conta da ideia de bispo por F7. E de repente, se você tomar de torre, você pendura a torre. Se você tomar de dama, você perde a dama. O rei não pode tomar. E o bispo já ameaça a torre, por exemplo, né? O jogo aqui seria antinatural para as pretas. Você teria que jogar, o computador acusa o lance B6 como o melhor lance. E aqui o Topalov joga bispo G4, com a intenção de tomar o cavalo e potencialmente trocar para um final de bispos de cores opostas, alguma coisa assim. Mas a Judith Polgar, no momento que o bispo sai e não controla mais a casa de E4, joga torre em E4, ameaçando ganhar o bispo, chutando ele para uma casa mais passiva. E se você prestar atenção, todas essas casas estão controladas. O bispo não tem como se manter nessa diagonal. E o lance natural para você jogar é muito... Na verdade, um lance que dá para você jogar é muito pouco natural, que seria bispo em H6, né? O bispo fica super passivo na casa de H6. Portanto, o Topalov defende seu bispo, joga a dama na casa de F5, mas agora a Judith Polgar joga bispo em C2, preparando um ataque descoberto em cima da dama do Topalov, que está defendendo o bispo. É um problemão para o jogador de pretas, porque são 2 ameaças graves, né? Primeira ameaça em cima do bispo, segunda ameaça em cima da dama, e a posição parece que não vai se segurar. E aqui, o que as pretas deveriam fazer é segurar ao máximo o bispo de F4, jogando bispo na casa de H6 e argumentando que a torre não possui nenhum descoberto interessante para fazer.
E se bispo em H6, por exemplo, o jogador de brancas poderia seguir com H3 e depois da troca aqui, nós seguiríamos como comentado anteriormente para um final de bispos de cores opostas, que seria um pouco melhor para as brancas, porque tem também controle sobre a coluna aberta. Mas, assim, é uma posição que daria, sim, para o jogador de preta segurar o empate com uma certa tranquilidade. O Topalov, no entanto, joga bispo na casa de H5, julgando que a Poulger não possuía nenhum descoberto interessante de torre. É um lance bem estranho pro Veselin Topalov ter jogado, só que aqui as brancas estão completamente ganhas. Então, esse é o momento que eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você tente encontrar por conta própria a sequência vitoriosa para as brancas. Já aproveita também, se você aprendeu algo de novo, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e vamos ver se você encontrou. Para aqueles de vocês que foram capazes de encontrar o lance bonito, né? Torre na casa de E5, um espeto na dama para ameaçar o bispo de H5, meus parabéns. Mas não basta ter visto o torre em E5, eu tenho certeza que o Topalov viu também. A ideia aqui geral é, né? Se você tomar a torre, vai vir bispo toma dama, então você não pode simplesmente tomar a torre que está sendo ameaçada. E a dama não tem, na verdade, como se manter na defesa desse bispo. Se você tentar algo como dama G4, o único lance de dama que sai do ataque descoberto do bispo de C2 e ao mesmo tempo mantém a defesa do bispo de H5, o problema é que as brancas poderiam seguir com bispo na casa de F5, prendendo a dama do jogador de pretas. Mas o recurso que o Topalov viu é que ele poderia, né, tirar esse bispo daqui do espeto que a torre está dando na dama e no bispo, com o tempo na dama da própria Judith Polgar. Então o Topalov joga bispo toma cavalo, com a intenção de, se você tomar minha dama, eu tomo a sua, e depois das trocas nós temos uma posição igual. No entanto, o que o Topalov provavelmente furou ao longo do seu cálculo é que o rei é uma peça de luta, né? Como diria Wilhelm Steinitz, o primeiro campeão mundial, o rei é uma peça de luta, você precisa utilizá-lo. Esse rei guerreiro vai caminhar para o centro do tabuleiro capturando o bispo, entrando na cara da dama do adversário, mas mais importante, ameaçando ganhar o bispo da casa de F4, gerando mais um ataque nesse bispo. Então agora nós temos, na verdade, duas peças atacadas, o bispo e a dama. E o único lance, né, de dama que sai do ataque do bispo e mantém o bispo defendido é dama em F6. E agora, torre em F5 joga a Judith Polgar, ameaçando a dama, ameaçando o bispo. A dama não tem como sair com cheque. Ela sai para H6, mas agora torre toma bispo, né? Só porque não dá para tomar de rei, que seria um lance legal, senão ela teria jogado rei por F4, ganhando uma peça e rapidamente o jogo acaba, né? Vem torre em E8, controlando a coluna aberta, dama D3 pressionando aqui a diagonal e gerando aqui algumas ameaças chatas, né? Da gente tentar talvez distrair essa dama para gerar ameaça de checkmate. E o F5 para fechar a diagonal. E também, ao mesmo tempo, o Topalov tem intenções malignas com esse lance F5. Porque ele controla a saída torre E4. E também controla a saída torre G4. Então a ameaça é G5, prendendo a torre. Mas a Judith Polgar vê essa ideia e joga peão em H4, parando completamente a ideia do G5. Vem torre em E4 por parte do Topalov, oferecendo uma troca novamente com intenções malignas. Porque agora se torre toma torre, peão toma um cheque duplo e de repente você tá levando um ataque brutal aqui, né? Se você tomar o peão de rei para você não perder a dama, por exemplo, você vai levar checkmate com dama na casa de E6, mate em 1, acredite ou não, isso aqui é simplesmente checkmate, né? E por consequência, a Judith Polgar não pode de maneira alguma capturar essa torre e o Topalov também tá ameaçando dama toma torre. Mas dama em D2 defende a torre volta para E7, vem torre em 1 oferecendo uma troca. E nessa posição, o Topalov viu que a Polgar não ia cair em nenhum dos vários truques que ele tentou. Viu que ele não tem chance com uma peça a menos contra uma jogadora desse calibre. E ele abandona a partida. E nós temos aqui uma belíssima miniatura no Gambito do Rei da melhor jogadora de xadrez da história. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.